O Grupo PetBio UFP tem o prazer de anunciar o quadro Conhecendo a CHN UFP, apresentando o corpo docente que compõe a coleção de História Natural da UFP. No episódio de hoje, iremos conhecer um pouco sobre mastozoologia, a ciência que estuda os mamíferos. Nosso convidado de hoje é o professor Júlio Vilela, professor do curso de Licenciatura em Educação no Campo LEDOC e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, e curador do acervo de mamíferos da CHN UFP. A mastozoologia, se a gente decompuser o termo, nós temos três palavras que saem daí. Masto, que tem uma ligação com mamas, indicando mamíferos. Zoo, são os animais, e logia é estudo. Então, em linhas gerais, a mastozoologia ela é o estudo dos mamíferos, mas ela não fica só presa a essa área da zoologia, e nós estudamos mamíferos ligando outras disciplinas da biologia, como por exemplo a ecologia, a genética, a citogenética, a biologia molecular e evolução. O que pode nos dizer sobre a biodiversidade de mamíferos no estado do Piauí? A diversidade de mamíferos aqui no estado do Piauí ainda é algo que precisa ser mais estudada. Nós sabemos ainda muito pouco quando comparamos a diversidade conhecida de mamíferos de outras regiões do Brasil, de outros estados. E desde que eu cheguei aqui, na verdade um pouco antes, já desde de 2000, eu venho trabalhando com a fauna de mamíferos, desde quando eu era aluno de graduação, fauna de mamíferos aqui do Piauí. E hoje nós já temos alguns alunos desenvolvendo trabalhos no PIBIC, como bolsista ou como voluntário no ICV, alunos que já desenvolveram TCCs e também alguns alunos já tendo defendido dissertações de mestrado aqui no nosso programa, estudando primeiramente de forma exploratória, de trazer o conhecimento dessa lacuna sobre o conhecimento da fauna de mamíferos aqui. E nesses estudos, então, já temos alunos e alunas que trabalharam com os de Delfimorphia, que são os marsupiais sul-americanos, com os Xenarthra, incluindo tatus e tamanduás, com roedores, com morcegos. Então, roedores e morcegos eles têm uma importância muito grande, não só na questão da diversidade e do conhecimento da fauna, mas também associados a estudos epidemiológicos, visto que muitos desses animais estão envolvidos em ciclos de epidemias e também epizootias. Então, além disso, outros grupos de mamíferos vêm sendo estudados com alunos e também com um pesquisador em estágio pós-doutoral que acabou de chegar aqui no nosso grupo. Então, dentre esses, a gente tem carnívora, que incluem os felinos, os canídeos, silvestres aqui, que estão envolvidos em estudos ecológicos e de dieta e também em ecologia de rodovias. Os primatas também estão sendo estudados com uma parceria não só com o Robério, com o Dr. Robério, que é esse pós-doc que chegou aqui agora, mas também em parceria com a professora Lilian Catenassi, que é da UFP de Teresina. Qual o tamanho do acervo de mamíferos, tanto científico e didático, da CHN UFP e quais os principais materiais expostos? Bem, então aqui nós estamos na exposição da CHN UFP, na parte que se trata dos mamíferos. Então, temos algumas réplicas e temos dioramas também com diversas ordens de mamíferos. Então, nessas mesas que o visitante poderá acompanhar com os instrutores, os estagiários, nós temos aqui uma primeira mesa que trata de mamíferos extintos, alguns deles não estão em escala, mas isso não é um problema.
né, visto que essas peças elas têm principalmente uma ideia voltada para a educação, né, para a educação de visitantes, para a gente saber quais são alguns dos mamíferos extintos que estiveram presentes aqui na nossa região neotropical. Temos várias réplicas, né, de crânios, né, de mamíferos também extintos numa segunda mesa, né, e junto com essas réplicas de mamíferos extintos sul-americanos, nós temos um dos grupos, né, de mamíferos que são não placentários, são os monotremados, que não estão presentes, né, na nossa fauna atual, né, sul-americana. Estudos recentes apontam a presença, né, de fósseis de ornitorrinco já na América do Sul, no sul da América do Sul, na região próxima à Patagônia Argentina, né? E aqui na coleção, então, na exposição, nós temos uma réplica de um crânio de um ornitorrinco, né? Aqui na coleção nós temos a disponibilidade de impressoras 3D que nos permitem fazer essas réplicas, né, que são muito úteis para a parte não só científica, mas a didática. Temos então nessa parte, né, o exemplo de dois marsupiais da fauna local. São exemplos de um gambá, que é o Didelphis, e uma cuíca, tá, que é o Gracilinanus. É muito comum esse gambá, né, ter vários nomes aqui no Brasil, né, como mucura, como caçaco, como timbu, né, e muitas das pessoas aqui no Piauí sequer chamam esse animal de gambá, fazendo na verdade uma alusão a esse nome a um carnívoro, que é o Conepatus, né? Notem que aqui nós temos exemplares de indivíduos, né, de animais reais que foram preparados através de uma técnica chamada taxidermia, muito comumente chamada pelas pessoas de empalhamento, né? Antigamente se usava palha para preparar, né, esses animais. Hoje se usa um misto, né, de algodão hidrófugo e arame, né, passando também uma pasta que vai impedir o ataque de insetos e a deteriorização dessas peles. Reparem que a gente tem um misto, né, voltado para a educação, tanto de indivíduos, né, que foram preparados para esse fim, como réplicas, né, que podem parecer brinquedos de criança, mas que na verdade são muito úteis nessa questão educacional. Nessa próxima mesa de exposição aqui, nós temos exemplos de mamíferos placentários, né? Entre eles, né, um tamanduá mirim, que é conhecido localmente como lapixó e também é chamado de tamanduá de colete, tá? Temos morcegos, né, e temos peças didáticas mostrando, né, detalhes da asa dos morcegos. Tanto esse tamanduá quanto esses morcegos foram também preparados pela técnica de taxidermia. Um detalhe é que esse morcego que a gente vê aqui, né, ele tem parte de sua musculatura, né, à mostra, né, esse animal foi feito com um misto de taxidermia tradicional com a taxidermia química, né. Aqui, nessa parte da mesa, a gente tem exemplos, né, de preparações osteológicas, né, mostrando aqui um tatu, aqui um felino e aqui mais uma réplica de um crânio de um golfinho. Essa réplica preparada aqui
aqui na CHN UFP com a impressora 3D. Além desses, a gente tem uma réplica de um fóssil, né, de um morcego também, que traz uma ideia muito interessante da comparação da morfologia com os morcegos atuais, né? Aqui a gente tem exemplos, né, de morcegos reais, um morcego, uma réplica de um fóssil e a osteologia que pode ser comparada com esse fóssil. Além dessas mesas que tratam, né, das principais linhagens dos mamíferos, nós temos uma mesa com crânios de mamíferos, onde os componentes ósseos foram pintados, né, da mesma cor para indicar a homologia entre as partes, né? Então, para você estudar a evolução dos grupos biológicos, das linhagens, você precisa de comparar, né? Precisa comparar caracteres homólogos. E aqui é um bom exemplo de como você pode comparar as estruturas para entender então a evolução dos organismos, a evolução biológica. Por fim, a gente tem nessa última mesa, também atrelada aos mamíferos, né, as réplicas, né, de alguns crânios de hominídeos, né, mostrando, né, uma evolução, né, dessas espécies, né, que vieram a culminar com o Homo sapiens, né? E a gente tem que lembrar que nós somos mamíferos também e por isso é importante a gente ter, né, essas informações atreladas a coleções de história natural e a museus, né, para entendermos que nós humanos fazemos parte dessa linhagem tão maravilhosa que são os mamíferos, né? Não somos os melhores, mas estamos sim fazendo parte dessa diversidade, né? Aqui, já a parte da exposição de mamíferos, temos vários exemplares de réplicas, né, de diversos grupos, né, tanto de crânios, partes ósseas e também de fósseis que são produzidos, né, nas impressoras 3D aqui da coleção. Aqui a gente está na coleção científica, né? Temos todos os grupos, né, de animais, né, guardados aqui para estudo. Temos parte do acervo didático guardado aqui também. Então aqui o pesquisador ele vai encontrar, né, no caso dos mamíferos, né, eles organizados, né, em gavetas, no caso de preparações por taxidermia via seca, como vimos algumas peles lá na exposição, né. Então aqui, por exemplo, a gente tem gavetas com os marsupiais, né, com alguns roedores, e temos também um material que é armazenado chamado meio líquido ou via úmida, né. Como nós podemos ver aqui, temos 2 exemplares, né, de potes para armazenamento, nesse caso de morcegos, né. Hoje contamos com cerca de 400 mamíferos tombados, né, e temos ainda material a ser incorporado na coleção, ultrapassando então um total de 550 exemplares, né. Esse é um número, obviamente, muito maior do que temos para o material, o acervo didático, né. No acervo didático temos cerca de 50 peças, né, fora aquelas que estão em exposição.